Gênesis capítulo 41. Ao fim de 2 anos inteiros, teve Faraó um sonho. Eis que estava em pé junto ao rio. E eis que do rio subiam 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às primeiras, à beira do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó, tornou a dormir e sonhou outra vez. Eis que 7 espigas, grossas e boas, subiam num mesmo pé. E eis que 7 espigas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grossas e cheias. Então acordou Faraó e percebeu que era um sonho. Pela manhã, perturbou-se o seu espírito, e mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. E Faraó lhes contou os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então o copeiro Mor falou a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-nos em prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Tivemos um sonho na mesma noite, ele e eu. Cada um sonhou com sua própria interpretação. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou. A cada um, segundo o seu sonho, interpretou. E conforme nos interpretou, assim mesmo aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. Respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: em meu sonho eu estava em pé na beira do rio, e eis que do rio subiam 7 vacas, gordas de carne e formosas de aparência, e pastavam no carriçal. E eis que subiam após elas outras 7 vacas, magras e muito feias à vista, tão ruins de aparência, que nunca vi tais em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas. Estas entraram nas suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque a sua aparência era tão feia como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho. Eis que 7 espigas subiam no mesmo pé, cheias e boas. E eis que 7 espigas, mirradas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, anunciou-o a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. É um só sonho. E as 7 vacas magras e feias, que subiam após elas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Isto é o que falei a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a fartura na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes, porque a coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, Faraó olhe para um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faraó faça isto: nomeie administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, que ajuntem todo o mantimento destes bons anos que vêm e recolham o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades,
e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Este conselho pareceu bom a Faraó e a todos os seus servos civos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou o anel de sinete da sua mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs um colar de ouro no pescoço. E o fez subir no seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse Faraó a José: eu sou Faraó. Sem ti, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois, José saiu pela terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-o dentro da mesma. Assim, José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não havia numeração. Antes que viessem os anos da fome, nasceram a José 2 filhos, que Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, lhe deu. E José chamou ao primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou de Efraim, porque disse: Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Acabaram-se os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando, porém, toda a terra do Egito começou a ter fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José. O que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito, para comprar de José, porque a fome prevaleceu em toda a terra.